E aí nós começamos a passar por um ciclo a qual nós não saímos do lugar. E às vezes vai passando dia após dia, ano após ano, chega culto de virada de ano, você ora na virada e fala assim: Deus, esse ano eu vou fazer diferente. E aí na primeira semana você vai lá, você jejua, você ora, você até fala de Jesus para aquela pessoa que trabalha com você, aquele colega seu, aquele seu vizinho, mas depois do tempo você deixa de fazer, você para. Por quê? Porque você já está acostumado com aquele ciclo e você acha que aquele ciclo está bom, você acha que aquilo é o suficiente para você, você acha que aquilo é o suficiente para você viver a sua vida, e você deixa de achar graça aos olhos do Senhor. E às vezes Deus vai colocar pessoas na sua vida para que você possa falar do amor de Cristo, e você muitas vezes vai falar assim: quer saber de uma coisa? Está tranquilo, não preciso não. E aí, os irmãos, um belo dia, eles resolvem acabar com a vida de José, resolvem matar. E um dos irmãos dele fala assim: não, a gente não pode fazer isso, ele é nosso irmão. Porém, eles têm a ideia de vender José como escravo. Vamos vender ele, a gente pega um dinheirinho, a gente divide entre nós e acabou. Você entendeu? Aquele a qual ele se acha superior a nós, ele não vai mais existir. Quem sabe a pessoa que comprar mata ele, não sei o que vai fazer, né? Vamos vender. E aí José ele é vendido, e ele é levado ao Egito. E ele chega lá, ele é comprado. E quando ele chega na casa do seu senhor, em vez de ele fazer como muitas vezes nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar: mas por que acontece com o irmão e comigo não acontece? Por que acontece com o ciclano comigo não? Por que sempre dá errado as coisas para mim? Às vezes você vai chegar numa situação, amado irmão, que você vai ter os recursos e o meio para iniciar um projeto, mas Deus vai fechar as portas. Porque esse projeto, ele pode te tirar da presença de Deus. E a gente fala assim: mas por quê? Às vezes, irmão, nós vamos viver situações na nossa vida que Deus vai tirar algo que a gente ama muito. Mas por quê? Porque o seu coração não está em Deus. E Ele quer achar graça aos seus olhos, entendeu? Ele quer que você ache graça aos olhos dele. Ele quer que Ele seja suficiente para você. Ele quer que você seja a essência dele aqui na terra, que você venha pregar a palavra dele para as pessoas. E ali José, ele começa a fazer, sabe o que, irmãos? Em vez de ele reclamar, em vez de ele murmurar, porque ele foi vendido pelos irmãos como escravo, porque, não sei, irmão, às vezes ele apanhou, às vezes ele passou por um processo muito doloroso até ele chegar no Egito. Não, sabe o que ele pegou e foi fazer? Ele foi fazer aquilo que o pai dele ensinou para ele. Ele foi viver pelos princípios que o pai havia ensinado, que Jacó, seu pai, havia ensinado para ele. E ele entendeu que ele tinha que fazer as coisas com excelência. E passou-se um tempo, o que aconteceu? Ele passou a tomar conta da casa do seu Senhor. Imagina, irmão, um estrangeiro chega no Egito e ele começa a tomar conta das coisas do seu senhor, sendo que ele tinha egípcios que trabalhavam para ele e esses não tinham essa honra. E José, ele conseguiu. José, ele conseguiu essa honra. Por quê? Porque Deus, ele era com ele. A Bíblia fala aqui que Deus era com ele. Por quê? Porque Deus tinha achado graça aos olhos dele. Porque ele era um homem que ele não rompia princípios. Ele fazia com excelência. E ele começou a fazer o quê? Ele via que aquela flor precisava de uma água, ele ia lá e regava. Ele não pedia para alguém fazer, ele mesmo ia lá e fazia. Mesmo ele tendo um lugar de destaque. Ele fazia isso. Ele ia, ele não fazia porque, mas, nossa, o Potifar chegou ali, deixa eu correr lá para ele ver o que eu estou fazendo. Não, ele fazia sem ninguém ver. Às vezes estava só ele e Deus ali naquele momento, ele ia lá e fazia. Então você quer achar graça aos olhos do Senhor? Faça, enquanto ninguém está vendo. Vai lá. Prega a palavra de Deus para aquela pessoa, mesmo que você achar, mas não vai receber, mas essa pessoa vai receber de bom grado. Porque Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que convence, Ele é um Deus que muda. É um Deus que Ele muda pensamento. É um Deus que Ele muda totalmente a nossa mente, totalmente o nosso entendimento. Esse é o Deus que nós servimos. E um pouquinho mais para frente, a Bíblia vai falar que José, ele foi injustiçado mais uma vez, porque a esposa de Potifar desejou ele. E quis levar ele para a cama, irmãos. E aí ele fugiu. E nisso ela chegou e contou para o seu esposo. E Potifar vai lá e prende José. Injustamente. E mais uma vez ele vai para um lugar onde ele não gostaria de estar. E quando ele chega ali na cadeia, preso injustamente, ele não ficou reclamando. Ele ficou angustiado com aquele sonho. E ali Faraó mandou reunir todos
e falou assim: eu quero que vocês interpretem esse sonho, e ninguém conseguiu interpretar. E aí, depois de alguns dias assim, esse copeiro lembrou de José e falou assim: olha, faraó, se me permite, na prisão tem um rapaz que ele interpretou um sonho que eu tive e aconteceu. E eu acredito que ele possa interpretar esse sonho. E aí o faraó falou assim: então manda ele vir à minha presença. E ali ele é chamado na presença de faraó. E quando ele está na presença de faraó, o faraó conta o sonho para ele, José interpreta, e José fala o que precisa ser feito. Quantas vezes nos é interpretada a palavra de Deus e nos é ensinado como nós temos que fazer, e nós deixamos de fazer aquilo que foi nos ensinado, porque às vezes não é aquilo que nós queríamos ouvir. Quantas vezes nos é dita uma palavra e nós rejeitamos aquela palavra porque aquela palavra não é o que nós queríamos ouvir? Quantas vezes nós temos passado por esses momentos, por essas situações, e nós não entendemos o processo que Deus tem para a nossa vida? Muitas vezes é Deus falando assim: ei, meu filho, faça o que eu estou fazendo, que eu quero achar graça aos seus olhos, que eu quero te usar. E às vezes você vai passar por uma situação, irmãos, muito complicada, que você poderia fazer a diferença. Você vai passar por situações muito difíceis, processos muito difíceis, mas você pode fazer a diferença se você se atentar àquilo que Deus tem para você. E José ele interpreta, e o faraó fala assim: poderia haver alguém dessa forma aqui, se não você? E aí o faraó coloca José como governador. Até então não existia governador antes no Egito. E José se torna um hebreu, um estrangeiro, com um lugar de destaque, porque ele achou graça aos olhos do Senhor. O que te falta para você achar graça aos olhos do Senhor? O que te falta para você fazer aquilo que você precisa fazer? Ah, mas fulano é melhor que eu. Sim, irmão, pode até ser que fulano é melhor que você em determinada área, mas é você que Deus quer usar. Entenda isso. Muitas vezes Deus quer usar você. Aí você fala assim: ah, mas eu não sei cantar. Cara, mas vai lá na célula, canta lá. Vai lá, canta lá. Porque às vezes só de você estar lá, a sua presença vai ser a diferencial para uma pessoa continuar na presença de Deus. Porque às vezes você não entende, fala assim: ah, mas eu não sei pregar, não sei fazer nada. Mas a sua presença, a sua essência em Deus faz com que a pessoa ela fale assim: não, cara, eu quero estar. É tão gostoso quando você ouve uma pessoa chegar e falar assim para você: cara, o que aconteceu com tal pessoa que mudou de uma maneira tão extraordinária? O que é isso? Você fala assim: é Jesus. E a pessoa fala assim para você: cara, se Jesus mudou a vida dele, eu quero que mude a minha também. Então eu quero conhecer Jesus. É tão bom isso. Às vezes você está lá, irmão: ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou no esporte não, eu tenho um sábado para descansar, eu não vou não. Às vezes, irmão, sua presença lá vai fazer uma diferença tão tremenda na vida de pessoas. Você não tem noção. Ah, eu vou ter que sair daqui, é o único dia que eu tenho para descansar, vou ter que sair da minha casa 20 minutos, meia hora, 40 minutos para mim chegar lá. Ah, não, eu vou ficar lá, vou ficar encostado, vou ficar... Cara, às vezes vai ter uma pessoa, Deus vai colocar uma pessoa lá para você conversar com ela, e você vai falar algo que vai mudar a história da vida. Você já parou para imaginar quantas pessoas às vezes desistiu de tirar a própria vida, porque um dia você chegou e falou uma palavra sem você nem perceber? Uma simples palavra que você falar, e a pessoa... ela entender. A pessoa que às vezes uma pessoa pode ter falado assim: Deus, se o Senhor não falar que o Senhor me ama hoje, eu vou tirar minha vida. E de repente você vai num lugar: oh, tudo bom, boa, Jesus te ama. A pessoa não entende: pô, o Senhor me ama. E a pessoa muda aquele pensamento que ele tem na vida dele. Isso é achar graça aos olhos do Senhor. Às vezes nós nos preocupamos tanto, irmãos, com coisas que nós queremos, nós corremos tanto atrás de bens materiais, né, de salários bons, e a gente fala assim: Senhor, se o Senhor me abençoar com um salário bom, se o Senhor me abençoar, me prosperar, eu quero ajudar, eu quero fazer. Aí Deus vai lá e te prospera, irmão. Deus vai lá e faz o extraordinário na sua vida, você começa a prosperar. Aí vai lá, te sobra lá no seu salário lá 300 mil, opa, olha, sobrou 300 aqui, ó, tô feito. E aí você esquece. Aí você vai lá: ah, eu vou trocar de carro, ah, eu vou comprar um iPhone. E aí você esquece que você um dia chegou e falou assim para Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu quero abençoar vidas.
E às vezes tem um irmão que está passando dificuldade. E você poderia pegar, eu só vou apresentar, eu vou tirar 50, eu vou lá, vou fazer uma compra, eu vou levar lá para o irmão. Você está entendendo, irmão? A diferença do que é você achar graça aos olhos do Senhor, é você entender a necessidade das pessoas e não a sua necessidade. Sabe por quê? Porque se você trocar de carro, irmão, você trocou seu carro, você chegou aqui na igreja, nossa, carrão, todo mundo legal, aí chega um outro irmão com outro carro, que trocou de carro também, você já vai olhar para o seu, acho que vou ter que trocar de novo. Por quê? Porque você não ficou satisfeito. Se você comprar um celular novo agora, e daqui uma semana lançar outro, nossa, devia ter esperado. Agora eu estou com esse daqui, agora esse aqui já não é legal. O outro, ele brilha na hora que tira a foto, esse aqui não brilha. Então eu não quero esse aqui não. Já não gostei desse aqui. Por quê? Porque você nunca vai estar satisfeito. Agora, irmão, pega um dinheiro, vai lá no mercado, faz uma compra, leva para o irmão e você vê o sorriso do irmão, que às vezes estava precisando. O sorriso dele, a alegria dele. Isso daí não tem preço, você vai lembrar para o resto da sua vida. O que Deus te usou para você fazer. O que Deus usou você para fazer. Então, irmão, nós temos que entender que para a gente achar graça aos olhos do Senhor, a gente vai passar por um processo que muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós vamos ter que ouvir algo de Deus que não é aquilo que nós queríamos ouvir. Essa semana eu tive conversando com o apóstolo, né? Eu falei assim, apóstolo, fui carregar lá na Amazon lá, e eu estava lá na hora, lá cheguei, a hora que eu fui escanear, o japonês bateu na mão do meu celular, assim, nossa, mas pensa num cara que ficou pistola da vida, né? Eu achando que o apóstolo falou assim, irmão, o diabo está furioso, né? Ele virou e falou assim para mim, sabe o que é isso aí? É Deus trabalhando na sua vida, naquilo que você é falho. Eu falei, meu Deus do céu, toma, eu tomei uma. Não era o que eu queria ouvir, o que eu queria ouvir era tipo assim, né? O diabo está furioso, né? Que não sei o que, né? Que é o que a gente muitas vezes quer ouvir. Mas a verdade foi que o apóstolo falou, é que ele abriu meus olhos, falou, verdade, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar na onde eu sou falho. Eu preciso melhorar para que eu possa ser uma pessoa melhor. Para que as pessoas possam olhar para mim, ver Cristo em mim e falar assim, opa, vamos para a igreja. Vamos para a igreja, eu quero ir. Vamos lá. E essas cadeiras estarem cheias de almas para o Senhor. Você já entendeu? Você tem que entender, irmãos, que muitas vezes você não entende. Mas qual que é o meu propósito? Para que eu sirvo? Muitas vezes, irmãos, o dom que Deus colocou na sua vida é você trazer almas. Muitas vezes é você ganhar almas para Jesus, é você trazer pessoas para a igreja. Outros vão apacentar. Outros vão aconselhar. E às vezes a gente confunde as coisas assim, eu convidei a pessoa do meu serviço lá, porque trabalha comigo, é meu colega, tudo, aí chegou aqui na igreja, o cara se identificou com o evangelista Mauro, só conversa com o evangelista Mauro, não conversa comigo, e que não sei o que, aí você deixa de chamar outras pessoas, com medo que isso aconteça na sua vida, achando que é uma competição. Achando que a igreja é uma competição. Se eu trouxe a pessoa para Cristo, então ela tem que estar do meu lado, é comigo, tudo é comigo. Ninguém pode, não é assim, irmãos. Não é assim. Quando você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, você não está achando graça aos olhos do Senhor. Porque Jesus, ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Essa semana eu estava conversando com uma irmã lá da célula, eu falei assim para ela assim, você sabe por que eu gosto de pedir para você fazer as coisas na célula? Porque toda vez que pede, você fala, beleza, pode contar comigo. Tudo que você pede para ela, assim, prepara louvor, beleza. Outro dia eu cheguei e falei assim, então, vamos começar a célula, né, irmãos? E aí eu falei assim, eu posso, então, como eu gosto de atender o pedido das pessoas, né? A irmã pediu para orar, eu pedi? Pediu, então tá, vou orar. E ela começou a orar, ela nem tinha pedido. Por quê? Porque é assim que nós temos que ser, irmãos. A gente não tem que ficar assim, mas eu não estou preparado, mas me dá uma semana para me preparar algo. Não é assim. A gente nunca vai estar preparado para fazer as coisas de Deus, mas se nós tivermos propósito, tivermos princípios e aprendermos, irmãos, nós vamos entender que a hora que chegar o momento, nós vamos fazer a diferença. Nós estamos aqui para fazer a diferença. O apóstolo tem ensinado para nós temos que fazer a diferença. E passado esse tempo, José se tornou governador, irmão, e o Egito ele começou a prosperar em 7 anos, porque o sonho que José interpretou, que Deus deu a revelação, era 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de pobreza. E durante esses 7 anos, José fez o Egito prosperar, guardou, poupou. E quando veio o tempo mau, os anos ruins, os anos de miséria, de fome, de escassez, o Egito estava próspero e ele
outras nações começaram a chegar para comprar alimento ali no Egito. E com isso, irmãos, a família de José chegou até ele, os irmãos foram até lá. E quando José vê os irmãos, eu confesso que alguns de nós, se tivesse passado o que ele passou, a hora que viu os irmãos, já mandava matar na hora. Falou assim, pô, esse cara aí me lascou tudo, me arrebentou inteirinho, cara. Ah, não, vou dar cabo desse peão aí. Muitas vezes, irmão, nós deixamos de conversar com o irmão, porque o irmão, às vezes, ele não discordou da gente num pensamento. Muitas vezes nós deixamos, ou falamos mal do irmão, porque o irmão fez algo que a gente não gostou, que eu não gostei, e a gente começa a viver situações desagradáveis, a gente começa a falar coisas desagradáveis, aí a gente começa, aí eu chego e falo assim, eu vou pegar a dona Hortência como exemplo. Ó, dona Hortência, rapaz, só acredita que ontem minha mulher falou que eu estou gordo, que eu tenho que parar de tomar Coca-Cola, tenho que comer alface, falou que se eu tomar Coca-Cola ela vai ligar para o apóstolo na hora, para o apóstolo brigar comigo. Só acredita? E aí eu falo isso para a dona Hortência. E aí a dona Hortência, ela começa a falar, não acredito, sério. Aí ela chega assim e fala assim, ó, você está gordo, você tem que emagrecer. A dona Hortência começa, nossa, não é verdade que ele falou aquilo lá mesmo? Onde já se viu falar um negócio desse daí? Que coisa. E aí a dona Hortência já começa a olhar a Haruê com outros olhos. E aí a dona Hortência já comenta com a filha dela, a irmã Vanessa. Nossa, aí começa a ver isso daí. Por quê? Porque eu quis falar algo que me beneficiava, eu contei a minha versão. Só que eu não contei, dona Hortência, olha, realmente eu estou gordo, minha mulher falou que eu tenho que comer alface mesmo, tem que parar tomar Coca-Cola, senão o negócio vai ficar feio, hein? Ela tem falado que quando eu coloco a pochete parece que eu estou com duas, entendeu? Quando eu tiro parece que eu continuei com ela, e aí tá feio, eu preciso fazer uma caminhada, tudo. Eu não chego e falo isso daí, eu não chego e falo onde eu estou falhando, mas eu falo aonde me ofendeu. E aí as pessoas começam a olhar aquilo, e você começa a contaminar pessoas. Aí começa a acontecer que nem os irmãos de José, às vezes por causa de um irmão que não gostava do irmão, da atitude do irmão, começou a contaminar os outros para que eles fizessem aquilo. Às vezes, irmãos, nós temos que nos atentar a algo muito simples: não perder a oportunidade de ficar calado. Olha que coisa tremenda. Não perder a oportunidade de ficar calado, porque tem situações que acontecem na nossa vida que nós não podemos perder essa oportunidade de ficar, quietinho. Ah, mas eu não gostei do que o evangelista Mauro falou. Eu não tenho que chegar e falar para outra pessoa. Eu tenho que ficar quietinho. Porque às vezes eu posso falar para outra pessoa e eu posso contaminar o meu irmão, e eu deixo de achar graça aos olhos do Senhor. E José, ele não viu isso como algo ruim. E aí quando José encontra os irmãos, passando um pouquinho adiante, irmãos, ele perdoa os irmãos dele pelo que fez. E ele fala, se vocês não tivessem feito isso, eu não teria vindo para o Egito, eu não teria prosperado aqui, eu não teria me tornado governador, eu não teria a oportunidade de poder abençoar o nosso povo para não passar fome. Você está entendendo, irmãos, a diferença do que é você viver propósito, você não negociar princípios? Você está entendendo qual é a importância de você achar graça aos olhos do Senhor? Porque às vezes você fala assim, mas será que eu devo assumir o compromisso? Assuma, irmão. Será que eu devo fazer? Faça. Passou do tempo. Passou do tempo de Deus te usar. Passou do tempo de Deus começar a fazer as coisas através da sua vida. Passou do tempo de você trazer almas para Cristo. Eu te faço uma pergunta, irmãos. Qual foi a última pessoa que você deu para Jesus? Qual foi a última pessoa que você pregou do amor de Cristo e ele desceu as águas e lhe batizou? Qual foi a última vez que você foi na célula? Qual a última vez que você convidou alguém para ir na célula? Qual foi a última vez que você foi lá no esporte? Qual foi a última vez que você gerou um fruto? Porque quando eu posso conversar sobre gerar frutos, eu falei, rapaz, só faltava eu posso ministrar em cima do que eu tinha preparado aqui, que Deus tinha colocado no coração. Mas interligou, irmãos. Foi uma introdução do que Deus tinha para mim e para a sua vida. E aí Deus, ele quer mudar a história da nossa vida. Deus, ele quer ser fiel com aquilo que ele prometeu para mim e para você, porque Deus, ele é fiel para cumprir. Só que chega um momento, irmãos, que se você não gerar fruto, você vai ser cortado. Ou seja, aquela promessa que Deus fez para você, ela pode não acontecer. Por quê? Porque o seu tempo pode acabar.
pensou? Você chegar diante de Deus, de Jesus lá no céu lá, e ele falar assim: nossa, você foi um irmão abençoado, ia na igreja, dizimava, era correto, não roubava, não mentia, foi um excelente pai, um excelente esposo, tudo. Mas deixa eu te falar aqui, ó, tá vendo? Vem aqui, tá vendo lá embaixo lá, tá vendo aquela multidão de gente lá? Então era para você ter pregado o evangelho para eles. É onde eles estão. Era para você. Porque só você, com o que você passou, com o que você viveu na sua vida, você poderia ganhar aquelas almas para Jesus. Foi para você. E você simplesmente cruzou o braço. Você simplesmente preferiu fazer outras coisas. Não significa, irmão, que você vai deixar de fazer um passeio. Não significa que você vai deixar de fazer as coisas que você gosta. Mas alinhe seu propósito com o propósito de Deus. Faça tudo para que você venha achar graça aos olhos do Senhor. Para que a sua vida ela venha ser mudada. Para que você venha mudar a sua vida de uma maneira extraordinária. Para que Deus ele venha transformar a sua vida. Para onde você achar que era o seu fim, Deus ele muda. Lá em João 8, vai dizer sobre uma mulher que ela foi pega em adultério. E somente ela foi levada diante de Jesus. Somente ela. A outra pessoa que estava junto com ela não foi levada. Somente aquela mulher. E aí eles começaram a indagar com Jesus e falaram assim: a lei manda que nós apedrejamos. E aí? E Jesus ele começa a escrever com o dedo no chão. E as pessoas continuaram falando. E ali as pessoas começaram a pegar pedra na mão. Começaram a pegar pedras. E todo mundo estava preparado ali para atacar pedra. E ali Jesus continuou escrevendo. E começou a olhar para cada um e começava a escrever. Olhava para o outro e começava a escrever. Até que Jesus ele levantou a cabeça e falou assim: aquele que não tem nenhum pecado, pode tirar a primeira pedra. E a Bíblia fala que um após um foi soltando as pedras e foi saindo, até permanecer Jesus e aquela mulher. E Jesus fala assim para ela: aonde estão os teus acusadores? Ele fala assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Se Jesus, irmãos, que não era pecador, não tinha pecado nenhum, ele não apedrejou, ele era o único que podia. Ele podia cumprir a lei ali, que ali era uma lei. Era uma lei aquilo ali que podia apedrejar. Você está entendendo? Ele perdoou. Por quê? Porque aquela mulher achou graça aos olhos do Senhor, porque ela estava arrependida da situação, porque ela sabia que ele poderia acabar a vida dela. Ela saberia qual era o fim dela. E Jesus perdoou. Por que às vezes você não pode perdoar o seu irmão que um dia te fez o mal? O que ele foi feito a ponto de você continuar nesse ciclo, você não querer romper, não querer sair desse ciclo que você vive? O que ele foi feito lá atrás? Quem te ofendeu? Quem te machucou? Quem te magoou? Para que você não consiga se libertar. Para que você não consiga sair dessa situação a qual você vive hoje, que te impede de você achar graça aos olhos de Deus e te impede de você fazer coisas extraordinárias. Porque a Bíblia fala, irmão, ela deixa bem claro que José, ele se tornou governador, ele salvou nações. Então ele fez coisas extraordinárias, fez coisas grandes, porque ele conseguiu achar graça aos olhos do Senhor. Você está entendendo o que você pode fazer? Você está entendendo para que Deus te chamou? Ontem, essa palavra deu tanto no meu coração nesses tempos, mas ontem Deus teve um particular tão grande comigo. Eu fui até Ishikawa ontem, voltando. Eu estava sozinho no carro, minha esposa no carro atrás, e o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração sobre isso, irmão. Sobre muitas vezes nós podemos fazer as coisas e nós não fazemos. Não é porque nós não temos condições, é porque nós não queremos. Muitas vezes nós deixamos de vir no culto porque, mas o meu vizinho furou o pneu da bicicleta dele, eu tenho que ajudar ele a remendar, que ele vai trabalhar amanhã. Não é, irmão, não é porque você tem que ajudar ele, é porque você simplesmente não quer. Você não quer estar na presença de Deus, porque Deus já não é mais prioridade para a sua vida. Por quê? Porque às vezes você pediu algo para Deus e Ele não te deu aquilo que você queria. Nós temos que tomar cuidado, irmão, sabe para quê?
para não nos ser pedido aquilo que nós mais amamos, por nós não honrarmos a Deus, por nós não nos entregarmos para Deus. Às vezes nós pedimos algo para Deus, irmãos, e Deus vai lá e nos abençoa, nos dá. E a gente começa a idolatrar aquilo, a gente começa a trocar a presença de Deus por aquilo que Deus nos deu. E a gente deixa, dia após dia, você começa, não vou mais ao culto, aí vai, daqui a pouco você não está indo, não vou só de domingo, aí você deixa de vir no domingo, eu vou só na ceia, aí daqui a pouco você não está nem vindo. 2, 3, 4, 5 meses. A gente conheceu, em 2022, que a gente foi para o Brasil, eu e minha esposa, nós conhecemos um pastor lá, e ele tinha 2 filhos, o filho mais velho, né, e o filho mais novo, e ele amava o filho mais novo, ele e a mulher, eles idolatravam o filho, era Deus no céu e o filho mais novo na terra, era algo assim fora do comum, e por eles amarem mais o filho do que a Deus, sabe o que aconteceu? Deus recolheu o filho. O menininho hoje tinha 10 anos, contraiu meningite, correram para o hospital, não deu tempo, faleceu. E ele contando para a gente, chorando, falando assim: quando eu vi meu filho naquela mesa de necrotério, eu pegando a roupinha, eu vestindo a roupinha nele, eu entendi na onde foi que eu errei, eu entendi o que eu deixei de fazer, eu entendi aonde foi o meu erro. Aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a cuidar do filho mais velho, porque o filho ele era deixado de lado. Ele começou a cuidar daquele filho, ele começou a trazer os filhos para os caminhos do Senhor. Foi muito triste contando, várias pessoas chegaram no velório, vendo aquela criança ali, e na hora de fazer o culto fúnebre ali, que estava sendo feito, a esposa inconsolável, ela entendeu, porque o Espírito Santo Deus pegou e falou para ela: enquanto outras coisas for prioridade na sua vida, você nunca vai ter a minha presença. Eu quero te usar. E hoje, irmãos, ela é uma pastora que é muito usada, prega, aconselha pessoas. Ele também é muito usado, uma igreja abençoada lá em São Paulo, mas foi preciso tirar aquilo que ele mais amava. Então toma cuidado, irmão, toma cuidado, porque foi falado aqui hoje, o ano está acabando, hein? Aquele último ano lá de você gerar fruto está acabando. Toma cuidado para não ser tirado daquilo que você mais ama. Toma cuidado para Deus não te pedir aquilo que você mais gosta. E às vezes você não está preparado para entregar, às vezes você não está preparado para fazer. Então toma cuidado, se entrega na presença de Deus. Olha para dentro de você mesmo e fala: Senhor, eu quero achar graça aos seus olhos. Senhor, eu quero entender o seu propósito, eu quero fazer a diferença. Eu não quero mais ser uma pessoa que eu vou ficar no automático, só fazendo aquilo que é necessário. Vai além, irmão, vai além. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você largou tudo e falou assim: não, hoje é o dia que eu vou largar tudo e vou ser usado por Deus? O apóstolo falou que me impactou muito, que é o seguinte: às vezes o que para você é verdade não é verdade para Deus, não é a verdade de Deus. Às vezes aquilo que você acha que é certo não é certo para Deus. E muitas vezes nós não queremos aprender. Por quê? Porque nós achamos que aquilo é certo. Não é assim que tem que ser, acabou. Quem for vir falar, eu vou discordar, porque é assim que tem que ser. Eu aprendi que é assim. Não, se atenta ao que Deus tem falado na sua vida, se atenta ao que você tem aprendido, se atenta. E aprenda uma coisa, irmão: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. Então, sempre quando você tiver oportunidade, venha para a presença de Deus. Deus, Ele quer te usar. Você tem um dom, você louva, você toca, entrega para Deus, deixa Deus te usar. Imagine, faz uma reflexão, volta lá atrás, imagina quantas pessoas foi curada quando você abria a boca para louvar, quantas pessoas foram restauradas quando você tocava o instrumento que você aprendeu a tocar. Imagina quantas pessoas aceitaram a Jesus quando você saía para evangelizar. Imagina.
sempre encontra alguém, irmãos. Todo dia, se você passar, nunca não encontrei ninguém, você encontra. Nem que for você no espelho, você vai encontrar alguém para falar de Jesus. Nem que seja para você mesmo na frente do espelho, mas você vai falar. Então comece a falar do amor de Cristo. Você tem um dom, se você fala japonês, evangeliza japonês, prega a palavra. Mas não deixa de falar do amor de Cristo, não. Porque Deus nessa manhã, Ele nos fala, para mim e para você, que Ele quer achar graça aos olhos dele através da nossa vida. Ele quer que nós achemos graça aos olhos dele. Deus, Ele quer nos levar para outro patamar, quer levar para outro nível, um nível de adoração, onde nós iremos orar e pessoas vão ser curadas, onde nós iremos abrir a boca lá fora para as pessoas virão até Cristo. Porque o mundo, irmãos, está só pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para nós levarmos o máximo de pessoas possíveis para o céu, para sermos ganhadores de alma. Então vamos ganhar almas para Jesus. Vamos nos entregar. Vamos ser que nem José, que achou graça aos olhos do pai Jacó, achou graça aos olhos de Deus, achou graça aos olhos de Potifar e achou graça aos olhos de Faraó. E ele foi um grande homem que salvou nações. Está vendo quanto que você ganha em achar graça aos olhos de Deus? A diferença que você faz, às vezes você pode não perceber, né? Às vezes você pode não notar, mas está fazendo uma diferença tremenda só de você falar o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Se coloca de pé, vamos estar orando na presença de Deus, para que possamos, irmãos, verdadeiramente nos mergulharmos na essência da palavra do Senhor. Uma palavra simples, irmão. Às vezes não era algo que você gostaria de ter ouvido, mas é algo que Deus queria falar para você. Então receba essa palavra, viva ela no seu coração, lembre dela, medita, irmãos, fique com essa palavra guardada no seu coração e declara, a partir de hoje, eu quero achar graça aos olhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, que a minha oração, ó Pai, ela venha de encontro contigo, ó Pai. A minha oração, ela seja, Pai, algo extraordinário para ti, Senhor, que os irmãos, ó Pai, eles venham achar graça aos olhos do Senhor, ó Pai. Que a tua presença, Senhor, venha ser algo extraordinário, ó Pai, que venha impactar, Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, que essa semana o Senhor venha ter um encontro com cada um dos irmãos aqui presente, ó Pai. Que possamos, Senhor, entender o significado, ó Pai, dessa palavra poderosa, Pai. Que possamos, Senhor, começar a gerar frutos, ó Pai. Que possamos começar, ó Pai, a ganhar almas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, começar a gerar no nosso coração, ó Pai, um amor incondicional, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha arrancar de cada coração, inclusive do meu, ó Pai, se há algum mal, ó Pai, entre o nosso irmão, se há algo que impeça de unidade acontecer, ó Pai, da presença do Senhor se manifestar, Senhor, que ela venha cair por terra em nome de Jesus, ó Pai, e que essa palavra, Senhor, ela venha ser abençoada na vida de cada um de nós, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença, Pai, abençoa-nos, Senhor, com a Tua essência, Senhor. Continua falando conosco, ó Pai, e eu declaro, Senhor, uma semana extraordinária na vida de cada irmão, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. As palmas, louva ao Senhor. Amém.